Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Inter nesta segunda-feira, dia 5 de janeiro de 2026, um dia bastante movimentado no noticiário do Internacional. A viagem do presidente para a Europa e os encarregados das funções do presidente colorado nos próximos dias no estádio Beira-Rio. A gente fala sobre a rescisão milionária que já está sendo trabalhada pelo Internacional e uma injeção de dinheiro novo importantíssima para o clube que vai acontecer. A possibilidade de saída de Thiago Maia para o Santos ou para o exterior. A gente vai falar sobre isso e também as negociações do Inter, porque teve empresários se manifestando sobre Alexis Sanches no Colorado e outros nomes também que a gente vai falar nesse conteúdo. Antes eu vou pedir para tu deixar o teu like nesse vídeo, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. O link está aqui no primeiro comentário fixado desse conteúdo. Te registra lá e bora dar uma brincada na KTO. E também quero falar do Ativo, o melhor estimulante 100% natural, nenhum tipo de contraindicação, não precisa de receita. Se tu está precisando daquela forcinha no hora H com teu parceiro ou tua parceira, vai de Ativo. Tem o Ativo Fem para a mulherada também, o Ativo para os homens, gladiador, e que está funcionando e a galera tem curtido e muito. E os melhores preços e condições tu encontra com a galera do Ativo. Tu pede no dia e nesse mesmo dia já chega na porta da tua casa, tá? Ativo é ativo. Vou ativar você na Ativa Sempre. Bom, gente, vamos lá. Quero começar aqui falando dessa ida do presidente Alessandro Barcelos para a Europa, que foi confirmada por ele na sua entrevista coletiva de hoje, lá no estádio Beira-Rio, quando ele apresentou o executivo de futebol, Fabinho Soldado. Inclusive, se tu quiser ver a coletiva do Fabinho Soldado, a gente fez um resumo, trouxe algumas análises sobre ela no vídeo da tarde aqui no canal. Então, depois que terminar esse conteúdo, assistam o vídeo da tarde, que lá eu falo mais sobre a coletiva do Fabinho Soldado, tá? E antes da coletiva do presidente, do Fabinho, aliás, como executivo do Inter, o presidente confirmou que estará nos próximos dias indo a convite da CBF para a Europa, para algumas reuniões e conhecimentos sobre ligas no mundo inteiro. E aí vão entrar em pauta os temas do fair play financeiro que está sendo colocado, posto em prática pela CBF nesse ano de 2026, como outros temas para conhecimento das ligas, como que funciona nos outros países. É uma viagem pela Europa de 10 dias em que o presidente Alessandro Barcelos estará envolvido. E aí, quem vai tocar basicamente o clube nos próximos dias, além dos colaboradores do dia a dia, do departamento de futebol com o Abel, com o Fabinho Soldado, o Felipe D'Alegrave, o Caco Sobrinho e todo o conselho de gestão, quem vai comandar o futebol masculino no lugar do presidente durante esse período é o Vitor Grumber, que é um nome muito forte, foi da administração do clube na primeira gestão do presidente Barcelos, agora é um vice-presidente do conselho de gestão, e o Ivandro Morbach, mais conhecido como Latino, vai cuidar da área da pasta do futebol feminino nessa ausência de 10 dias do presidente, que estará então a convite da CBF na Europa. É possível que nesses próximos dias, principalmente o Vitor Grumber, já tenha algo importante para ajudar a resolver, que é algo que ele faria como vice-presidente também do conselho de gestão, mas é algo que está sendo tocado pelo clube como um todo, que é uma possível rescisão com a Alfa, que é a patrocinadora master do Internacional. Hoje, no Beira-Rio, eu consegui conversar com algumas pessoas e eu vi que o Inter enviou mais uma notificação extrajudicial à Alfa pelo não pagamento da última parcela. A Alfa atrasou a parcela do ano passado ainda, do finalzinho do ano passado, do mês de outubro, e quitou em novembro essa parcela, e depois voltou a atrasar, atrasando novembro e dezembro. 2 meses, 8 milhões de reais. O Inter tem um contrato de 50 milhões ano, com aditivos que podem, em metas, bater os 70 milhões, e recebe por mês cerca de 4 milhões de reais da Alfa. O Inter fez mais uma, é a terceira notificação extrajudicial que o Inter faz contra a empresa e aguarda respostas. A Alfa deve responder, e essa é uma ideia que se tem dentro do Inter, que não vai ter condição de quitar os próximos valores.
e aí o Inter vai encaminhar uma rescisão contratual, e aí a Alfa vai ter que pagar uma multa ao Inter por conta dessa rescisão, porque é uma rescisão que não é por culpa do Internacional, tá? Então não vai ser o Inter que vai ter que pagar para rescindir com a Alfa. Mas isso ainda não está definido. O Inter enviou mais uma notificação, aguarda uma resposta da Alfa, que já até rescindiu com o Grêmio recentemente, não durou um ano aqui em Porto Alegre, tanto que o Grêmio joga as últimas duas, ou a última rodada do Campeonato Brasileiro já sem o patrocínio da Alfa. O Inter já até tirou do banner da coletiva hoje do Fabinho Soldado, ficava ali colocado no banner do Internacional, em outros banners de viagem também o símbolo da Alfa, em outros materiais do clube, e na camiseta de treino, o Inter treinou hoje pela manhã, também não tinha já o patrocínio da Alfa. Mas o Inter está negociando com outro patrocinador, não para ser o Master, como era a Alfa, tá? Uma informação do Wagner Martins, que é bem importante, e aí eu procurei uma pessoa do clube que me confirmou essa informação agora à noite, e a informação ela é em primeira mão do Vaguinha, é de que a empresa Ingresse está fechando os naming rights e como patrocínio master do Gigantinho, que está sendo reformado, e o Inter espera entregar até dezembro o Gigantinho pronto, que é um espaço, um ginásio multiuso ao lado do estádio Beira-Rio, que vocês estão acostumados a verem sempre que vão a jogos no estádio do Inter. Então, o que vai acontecer? A Ingresse vai ser uma patrocinadora master do Gigantinho, tá? Vai ter os naming rights do Gigantinho e ainda vai colocar a sua marca na camisa do Inter. Na camisa do Inter, ela não vai ser a patrocinadora master. Ela não é patrocinadora master do clube. Ela é patrocinadora master do Gigantinho e vai entrar na camisa do clube, deve entrar ali na região das mangas da camiseta do Inter. O que a Ingresse é? Ela é uma tiqueteira, basicamente. Ela é uma empresa que vende ingressos para diversos shows pelo Brasil inteiro, tá? E ela vai aí também tomar controle e ser a tiqueteira oficial do Gigantinho. Então, vou comprar um ingresso para um show do, sei lá, Guns N' Roses no Gigantinho, vai ter. Estou dando um exemplo aqui. Eu vou lá, vou ter que entrar no aplicativo da Ingresse e vou comprar um ingresso por ali. É basicamente isso que faz uma tiqueteira. Hoje, quem é a patrocinadora do Gigantinho também é uma tiqueteira, tá? Que é a Imply. E ela paga ao Inter por ano cerca de 5 milhões. A Ingresse vai pagar mais do que o dobro. 15 milhões de reais para os cofres do clube para ter os naming rights do Gigantinho, ser a patrocinadora master do ginásio do Internacional e ainda entrar nas mangas da camiseta do Inter. Tá? Um baita negócio que o Inter está fechando aí. E agora o Inter também vai ter que negociar o patrocinador master, né? O Inter agora, caso rescinda com a Alfa, vai ter que ir atrás de um patrocínio master para pagar, e aí a Alfa pagava 50 milhões. O Inter, pelo que eu ouvi, já tem algumas conversas com algumas empresas, caso a Alfa rescinda mesmo, e aí vai ter que procurar esse patrocínio master, mas não é uma certeza que vai conseguir um patrocinador pelos mesmos 50 milhões que tinha acordado por 3 anos com a Alfa, sendo 150 milhões o vínculo de 3 anos, né? 50 milhões por ano. O Inter já está conversando com algumas empresas para isso, tá? Deixa eu falar aqui do Thiago Maia, porque eu atestei, o Inter treinou hoje pela manhã, parte da atividade foi aberta para a imprensa, e o Inter confirmou que o Thiago Maia não vai participar desses primeiros treinamentos do Paulo Pesolano no gramado, porque nos testes e baterias de exames que foram feitas no início da reapresentação, lá no sábado passado no CT Parque Gigante, o Thiago Maia teve um desconforto. O Inter não confirmou onde é esse desconforto. O Inter só informa que é um desconforto. Não diz se é na coxa, no joelho, no tornozelo, enfim. O Inter não especificou que desconforto é esse, mas o Thiago Maia está fora desses primeiros treinos, essas primeiras atividades no ano. E aí, gente, muita gente pensou, pô, início de temporada, o cara já aparece com desconforto. Será que não tem uma negociação por trás, talvez? Pelo que eu ouvi, não tem uma negociação encaminhada nem avançada, mas o Thiago Maia já afirmou para pessoas do Internacional que quer deixar o clube nessa janela. Ele tem contrato com o Inter até dezembro, pode assinar um pré-contrato no meio do ano, e a informação é de que o Santos fez uma nova consulta pelo Thiago Maia. Para quem não lembra, o Thiago Maia quase voltou para o Santos, né? No início de 2025, ele teve um acerto com o Santos, chegou, e eu trouxe informação exclusiva na época aqui no canal, que ele não tinha sido liberado pelo Inter para viajar para Santos para assinar com o Clube Santista, porque não estava tudo acertado. E mesmo assim ele viajou
para meio que obrigar as partes a fecharem negócio, porque ele já estaria lá em Santos para se apresentar. E aí isso pegou muito mal, enfim, ele voltou, ainda conseguiu ser titular ao longo de 2025, mas o Thiago Maia já confirmou para algumas pessoas do clube que quer deixar o Inter nessa janela. O Santos fez uma sondagem, não tem negociação em andamento, mas é um clube que aparece como uma alternativa para o Inter negociar esse jogador e ainda lucrar algo, né? O Inter que já conseguiu quitar os valores que teria com o Flamengo de 4 milhões de euros, mais 700 mil euros de juros pelo atraso das primeiras parcelas do Thiago Maia, não deve mais nada ao Flamengo e agora pode lucrar com a negociação do Thiago Maia, caso ela aconteça nessa janela. Falando em negociação, gente, deixa eu falar sobre 2 nomes aqui, tá? Primeiro, o Doria, que era um zagueiro que já estava conversado com o Inter teria que dar uma resposta final para fechar uma negociação com o zagueiro de 31 anos, que pertence ao Atlas do México, tem valores a receber e por isso facilitariam uma saída do Doria lá do México, e ele está no Rio de Janeiro, treinando e esperando o Inter. Tá? Eu confirmei hoje com mais uma pessoa do staff do Doria, e o que me foi dito? Cara, o Doria está só esperando o Inter. Está só esperando o Inter. Ele quer, o Inter queria até o final do ano, mas depois não nos responderam mais. O Doria está basicamente esperando uma ligação do Inter. A minha leitura, e eu até falei isso hoje no programa no AM Colorado pela manhã, cara, se o Inter estava já encaminhado com o Doria pela informação que a gente tinha, e agora falta só uma ligação desde a virada do ano, o Inter ainda não ligou para fechar com o Doria, o Inter pode ter mudado de ideia. O Inter pode ter mudado de ideia. Ou porque achou um outro zagueiro no mercado, ou o Fabinho Soldado vetou, estou dando um exemplo, tá? A contratação, porque ele chegou depois disso. Enfim, mas é estranho o fato de o Inter ter ido para cima do Doria, ter negociado, ter se acertado, aí o Doria fez ali a contrapartida dele para o Inter acertar e fechar um contrato, e o Inter não ligou mais para o Doria. É curioso. Sobre o Alexis Sanches, gente, o André Curi, que é o representante dele no Brasil, é importante colocar, né? O André Curi não é o empresário do Alexis Sanches. O André Curi é o representante do Sanches no Brasil. Quando vai negociar com clubes brasileiros ou sul-americanos, é o Curi que negocia, mas o empresário dele é o Felicevich, que é empresário do Arangues, do Pulgar e de outros jogadores chilenos no mercado. E o ponto é, tá? O Curi está dizendo que não vai negociar o Sanches com o Inter e que o Sanches não tem o interesse nesse momento de voltar ao futebol e de vir ao futebol sul-americano. Ele que surge lá no Cobreloa, vai para o River e depois roda por todos os clubes que a gente sabe na Europa e no mundo, né? Udinese, Inter de Milão, Barcelona, Arsenal, United, agora está no Sevilha, enfim. Vamos aguardar, né, gente? Porque, assim, a informação que eu tenho é que ele foi oferecido e que o Inter ficou de dar uma resposta. E que o Inter olhou, sim, para a situação do Sanches. E uma coisa não exclui a outra, tá? O Sanches acabar não vindo ou não negociando com o Inter não exclui o fato de que o Inter analisou, de fato, a possibilidade do Sanches, já que o nome foi levado até a mesa do Inter e colocado para a direção caso o Inter tivesse interesse. Mas o empresário que representa o Sanches com clubes brasileiros e sul-americanos está dizendo que não vai negociar o chileno de 37 anos com o Inter e que não vai negociar com nenhum clube brasileiro, tá? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar do Inter por aqui. Um grande beijo, um abraço e até a próxima.